Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 8 de julho de 2025. Grupos de operações especiais da Ucrânia rompem posições russas em Kursk, atacando pela retaguarda. Conseguiram fazer um envolvimento das posições russas em Kursk. E também vamos falar 1.027.540 baixas russas na segunda fase dessa invasão assassina russa na Ucrânia. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, você que não é inscrito, assiste os vídeos e inscreva-se, porque aqui você verá sempre a verdade. Quero também pedir a todos que deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam os seus comentários. Eu conto com vocês. Muito obrigado. Um grupo de combatentes de operações especiais conseguiu entrar dentro das posições russas na fronteira com a Federação Russa. Eles conseguiram fazer um envolvimento das tropas da Rússia e conseguiram entrar pela retaguarda, pegando todo mundo desprevenido. Vamos dizer assim, como que aconteceu literalmente. A fronteira, né? Eles estavam na fronteira, a chuva e também tinha concentração inimiga, nada disso foi um obstáculo, né? Mas as condições habituais de operar para essas forças, os combatentes das operações especiais ucranianas, eles nada impediram que pudesse ser feito, né? Eles são soldados profissionais, não são soldados recrutas. A maioria todos têm experiência aí de pelo menos 6 meses, né, nas operações especiais, em combate, no terreno, e também muitos já estão desde o início da guerra lutando nesse setor de operações especiais. Então, são pessoas treinadas, são pessoas frias, né? E eles trabalharam sem parar nessas áreas, que são áreas muito quentes em termos de combates, em termos de operações, e foram atrás das linhas de contato, né, da linha de frente, e desferiram golpes devastadores nos russos. E desta vez, exatamente, eles trabalham bastante assim, né, como eu acabei de relatar. Uma das unidades das operações especiais, ela fez um ataque relâmpago, né? E há uma posição russa perto da fronteira com a Federação Russa. Isso graças à preparação completa, coordenação, profissionalismo e planejamento dessa operação. Ela tem que ser minuciosamente planejada. Não é uma operação com um número grande de tropas, são tropas mínimas, mas que conseguem fazer danos a um número maior de tropas ou de determinada tropa em uma posição. E os combatentes ucranianos de operações especiais, eles alcançaram o seu objetivo. O resultado foi a destruição dos soldados, dos militares da Rússia, né, que na realidade isso serve como um troféu e graças à experiência de combate inestimável dos russos. Eles trouxeram baixas, inclusive fizeram prisioneiros que acabaram levando-os para a Ucrânia. E isso mostra que a Rússia continua vulnerável ali na região de Kursk, né? A Rússia ainda não conseguiu fazer com que ficasse uma posição inexpugnável. Eu diria para vocês, sem nenhum erro, né? E não é nem questão de torcida. Observando desde quando a Ucrânia entrou e ela ficou até quando os russos vieram e empurraram eles quase de volta para a Ucrânia, mas não chegaram a empurrar de volta, até essa fase as posições ucranianas foram inexpugnáveis, apesar da violência, apesar da virulência dos ataques, mas os ucranianos se mantiveram. Eles saíram só naquele momento que os americanos tiraram o compartilhamento de informações. Eu gosto de repetir isso, porque na minha cabeça eu não tenho nenhuma dúvida. Graças ao compartilhamento de informações, que eles transferiram determinadas informações que deram vantagem à Rússia, e a Ucrânia ficou cega nesse momento sobre o que estava acontecendo, e os russos chegaram de repente e empurraram eles, mas não conseguiram. Os ucranianos tinham construído posições mais arretaguardas, prevendo uma situação dessas, e fincaram o pé firme naquela situação e não
recuaram. E acho que vai ser difícil pacificamente digo assim, de tirar, não digo pacificamente no meu termo, vai ser difícil de tirar em combate os ucranianos daquela posição. Eles vão sair dali quando eles quiserem. Essa é a minha avaliação. E Kursk continua igual, né? Ou seja, não anda e nem desanda, vamos dizer. Os russos não conseguem, eles não têm conseguido. E eu acredito que o exército russo, de uma maneira geral, está fraco. Há muito tempo está fraco, porque se ele fosse um exército forte, ele não se sujeitaria a pedir para a Coreia do Norte mandar os seus soldados, cujas baixas hoje dos militares norte-coreanos, dos 12 mil que eles mandaram, já somam mais de 6 mil baixas do exército coreano. Então, uma situação difícil para o exército coreano, eles virem de tão longe lutar e perderem suas vidas e muitos ficarem mutilados aqui em território russo, em território que eles não têm nada a ver com isso e nada a ver com essa guerra, apenas porque o seu ditador está recebendo pagamento por causa disso. E também soldados das Forças de Operações Especiais da Ucrânia, eles eliminaram um grupo de reconhecimento dos russos, né, também continuando nessa fase das operações especiais, também um outro grupo, não é esse mesmo grupo, perto da fronteira do território da Ucrânia. Isso no lado russo, ou seja, eles entraram no lado russo, procurando alvos para eliminar, e eles viram um pelotão de reconhecimento do lado russo, tentando observar e determinar onde estavam as posições ucranianas. É um grupo de reconhecimento pequeno dos russos. Eles fizeram um prisioneiro, né, e eliminaram 4. E alguns fugiram desse pequeno grupo. Devia ser um grupo de combate entre 8 a 10 militares russos, né? E há relatos de que esses grupos de operações eles eram do 6º Regimento de Rangers, né? Que o Ucrânia também tem regimento de Rangers, né? Que eles estavam tentando, eles seguraram o inimigo russo, né, que estava tentando entrar no território da Ucrânia, né, vindo do lado russo. Só que os ucranianos já tinham passado para o lado russo para tentar detectar coisas assim. E aí seguraram eles e levaram um prisioneiro para a Ucrânia. Isso aconteceu na região entre Pilchno e Slobojansk, né? Isso dentro de Kursk, efetivamente, né? Os russos estavam tentando penetrar em território ucraniano. Houve ali segundo relatos, né? Batalha feroz, os inimigos foram destruídos e o militar russo foi capturado, como eu disse para vocês. Enquanto isso, quero relatar, ontem os ucranianos repeliram 137 ataques dos russos, né? E só 46 deles na direção de Pokrovsk, praticamente aí um número grande. E maiores ataques são sempre em Pokrovsk, em todo o teatro de operações, né? E isso aconteceu desde o início do dia de ontem até o fim do dia, né? E também os russos lançaram 48 ataques aéreos, né? Utilizaram 5 mísseis e lançaram 69 bombas guiadas contra as posições ucranianas em todo o teatro de operações. Além disso, os ucranianos enfrentaram aproximadamente 1.200 drones, Shahed, né, e kamikazes, e realizaram aproximadamente 4.500 os russos, né, realizaram 4.500 ataques contra posições de artilharia, contra posições ucranianas, ou seja, é um ataque grande, de grandes proporções, né? Imagine o que se gasta, a Rússia tem que ter, a Ucrânia também, né? Que ela também dispara todo dia um número muito grande de tiros de artilharia. A quantidade de munições que tem que ter isso, né? Se fosse só 1.000 tiros por dia de artilharia em todo o teatro de operações, multiplique isso por 365 dias por ano, 365 mil obuses, né? E aí mais o resto de munições, né? Mas são 4.000, se multiplica isso vezes 4 vezes, então é uma quantidade muito grande, como gasta-se em guerra, como gasta-se em matança, né? Isso é terrível, né? Agora eu quero destacar aqui Pokrovsk para vocês. Os invasores russos, eles então atacaram 46 vezes. Essas 46 vezes foram distribuídas em 13 vilas, que fazem parte da linha de defesa de Pokrovsk, mas não conseguiram, né? O que eles conseguiram foram grandes prejuízos, né?
Segundo informações preliminares, 209 russos foram neutralizados nessa tentativa, nessas 46 tentativas. Além disso, os soldados ucranianos também destruíram carros, 10 motocicletas, 2 quadriciclos, 2 sistemas de artilharia, 19 drones, uma estação de vigilância visual chamada Murom-M e 2 terminais de comunicação via satélite e 3 antenas de controle de drone. Os sistemas de artilharia não foram 2, foram 4 sistemas de artilharia atingidos, no caso, que foram destruídos. Eu fiz um erro aí, não li direito, fiz a letra menor hoje. Mas então foi muito complicado, todos esses ataques, e de uma maneira geral, a Ucrânia está segurando esses ataques já desde o ano passado. Os russos, às vezes, têm feito pequenos avanços, né? Que nem já foi relatado. Se eu tirar uma média do que eles avançam por mês, é 50 metros por dia em alguns dias, né? Então, isso é muito, muito pouco, não tem nenhuma expressão, né? A Rússia, só nós vermos os números, até por esse número de baixas que eles tiveram, não é que eu anunciei no início já mais de 1 milhão de baixas, 1.027.000 baixas, significa que mais ou menos ali pelo dia 20, né, entre o dia 16 e o dia 20, eles já vão estar com 1 milhão e 40 mil baixas, pelo menos 41 mil, 42, 45 mil, nessa faixa aí. Então a situação deles é crítica e eles não têm noção e sensibilidade disso. Eles que eu digo, os dirigentes, a máfia do Kremlin. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Conto com você que assistiu o vídeo e não é inscrito, inscreva-se, porque aqui você viu a verdade. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.